O Oklahoma City Thunder já flertou com a glória antes, mas sempre ficou pelo caminho. Lá em 2012, com 3 jovens talentos que pareciam destinados a dominar a NBA, Kevin Durant, Russell Westbrook e James Harden, o time chegou às finais. Parecia só o começo, mas foi o começo do fim. O trio se desfez antes mesmo de atingir o auge, e o que restou para o torcedor foi a eterna pergunta: e se? Anos depois, a esperança voltou com a chegada de Paul George. A torcida sonhou de novo, mas o resultado, eliminações precoces e mais decepções. Até que, numa noite que parecia apenas mais uma troca de superstar, o Thunder enviou George para o Clippers. Uma decisão que na hora parecia o fim de uma era. Mal sabiam eles que aquele seria o começo de tudo, porque no pacote veio Shai Gilgeous-Alexander, um jovem promissor, mas que ninguém imaginava que se transformaria num dos jogadores mais letais e imparáveis da NBA. Enquanto o Clippers se afundava nas próprias escolhas, o Thunder, com paciência e visão, foi construindo algo maior, peça por peça, jogo por jogo, derrota por aprendizado. E agora, depois de anos de reconstrução, depois de todas as quedas, o impossível aconteceu. O Oklahoma City Thunder é campeão da NBA em 2025. E hoje, você vai ver como essa história foi escrita. Em 2019, Sam Presti tomou uma das decisões mais ousadas da história da NBA. Enquanto a maioria das franquias temem apertar o botão de rebuild, ele não apenas apertou, ele esmagou. O Thunder vinha de mais uma temporada frustrante. Paul George havia pedido para sair, e Westbrook, o rosto da franquia, já dava sinais de que o ciclo também precisava acabar. O time havia se tornado competitivo, mas não campeão. E Presti sabia, ou ele reconstruía tudo, ou ficaria preso na mediocridade. Foi então que a troca bombástica aconteceu. O Oklahoma City Thunder enviou Paul George para o Clippers, em troca de Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari, 5 escolhas de primeira rodada desprotegidas e 2 trocas de escolha. Foi um verdadeiro assalto, e mal sabiam os Clippers que essa viria a ser considerada a pior troca da história da franquia. Porque além de não terem conquistado nada com Kawhi e Paul George, eles basicamente entregaram o futuro de bandeja nas mãos de Sam Presti. E ele não parou por aí. Pouco tempo depois, Russell Westbrook foi trocado para o Houston Rockets, rendendo ao Thunder Chris Paul, mais 2 escolhas de primeira rodada, direito de troca em 2021 e 2025. Era o fim de uma era. O maior ídolo da história do OKC se despedia, mas deixava um presente precioso: mais picks, mais controle de draft, mais munição. Em menos de uma semana, o Thunder acumulava mais de 10 escolhas de primeira rodada para os próximos anos. Presti não queria apenas um rebuild, ele queria controle absoluto do futuro da liga. Depois das trocas de Paul George e Westbrook, o Oklahoma City Thunder foi oficialmente colocado na categoria que nenhum torcedor gosta de ouvir: time em reconstrução. Os analistas da ESPN, com base em projeções matemáticas, deram menos de 3% de chance do Thunder sequer chegar aos playoffs. A previsão era de um time brigando pelas últimas posições da conferência, lutando por mais uma escolha alta no draft. Mas o que ninguém esperava era que aquele elenco montado às pressas, com peças de idades e momentos de carreira completamente diferentes, fosse transformar numa das histórias mais improváveis da temporada. O motor disso tudo, Chris Paul. Muita gente achou que CP3 seria apenas uma ponte, um veterano com um contrato pesado, esperando ser trocado de novo. Mas ele fez o oposto. Abraçou a cidade, abraçou o time e abraçou a missão de ensinar. Chris Paul transformou o vestiário do Thunder numa verdadeira sala de aula. Ao lado de CP3, Shai Gilgeous-Alexander deu o primeiro salto de sua carreira. Saindo de um papel secundário no Clippers, Shai começou a aprender os detalhes mais sutis do jogo: leitura de pick and roll, controle de ritmo, escolha de arremesso. E jogo após jogo, o garoto mostrava que o futuro da franquia poderia ser dele. Outro que floresceu naquela temporada foi Luguentz Dort. Na época, Dort era um rookie e um draftado. Ninguém apostava nada nele. Mas com trabalho, defesa sufocante e uma mentalidade de não recuar diante de nenhuma estrela, Dort conquistou espaço na rotação. E quando chegar nos playoffs, ele explodiu de vez. O Thunder terminou a temporada regular com uma campanha de 44 vitórias e 28 derrotas, garantindo o 5º lugar no Oeste. Um resultado que desafiou todas as previsões. Aquele time ficou conhecido pelo espírito de luta, pelas viradas no último quarto e pelo famoso lineup dos 3 armadores, com Chris Paul, Shai e Dennis Schroeder jogando juntos e desmontando defesas. Nos playoffs, enfrentaram o Houston Rockets de James Harden e Westbrook e levaram a série até o jogo 7, decidido nos minutos finais. Mesmo eliminados, o Thunder saiu de cabeça erguida. Mais do que vitórias, aquela temporada deixou uma semente. Shai amadureceu, Dort ganhou confiança, e a cultura de trabalho que Chris Paul plantou ficaria enraizada nos anos seguintes. Sam Presti sabia: o plano estava funcionando mais rápido do que qualquer um imaginava. Depois da surpreendente campanha de 2020, Presti voltou ao seu plano original: reconstrução total. Era hora de olhar para o futuro. Isso significava mudanças drásticas. Chris Paul foi trocado para o Phoenix Suns, Danilo Gallinari saiu e o Thunder mergulhou de vez no processo de acumular jovens talentos e escolhas de draft. Mas uma das decisões mais importantes veio fora das quadras: a escolha do novo técnico. Em novembro de 2020, o Thunder anunciou Mark Daigneault como head coach, um nome que naquele momento era completamente desconhecido para o grande público. Mas dentro da franquia, Mark já tinha o respeito de todos. Ele vinha de anos trabalhando como técnico do
do Oklahoma City Blue, o time da J-League do Thunder, e era visto como mestre no desenvolvimento de jovens jogadores. A missão de Dagenau era clara: desenvolver, ensinar e criar uma nova identidade. E logo em sua primeira temporada ele começou a cumprir essa missão. A temporada de 2021 foi marcada por um elenco de jovens inexperientes, misturado com veteranos que mal terminariam um ano na equipe. A prioridade não era vencer, era dar espaço, testar formações, permitir que os garotos errassem e aprendessem com os erros. E o maior destaque desse processo foi sem dúvida Shai Gilgeous-Alexander. Sem Chris Paul do lado, Shai assumiu de vez o papel de franchise player. Ele não era mais apenas uma promessa, ele era a cara do Thunder. Nessa temporada, Shai deu o primeiro grande salto estatístico na carreira: 23.7 pontos por jogo, 5.9 assistências, 4.7 rebotes e o mais impressionante, uma eficiência altíssima com quase 51% de aproveitamento nos arremessos de quadra para um jogador de perímetro. Shai mostrou que tinha controle de jogo, leitura de defesa, paciência no pick and roll e aquele instinto natural de quem sabe o momento certo de atacar. Enquanto isso, Mark Dagenau começava a implantar sua filosofia de jogo: movimentação de bola, defesa agressiva e desenvolvimento coletivo. O Thunder terminou a temporada com uma campanha fraca: 22 vitórias e 50 derrotas, exatamente como planejado. O objetivo era claro: seguir acumulando talento via draft. Mas internamente, o Thunder sabia que aquele ano foi um sucesso. Shai estava evoluindo de forma assustadora. A comissão técnica acreditava que eles tinham encontrado não apenas um grande jogador, mas um futuro All-NBA. E com Mark Dagenau ao volante, a base para o próximo capítulo estava montada. Com mais uma temporada de derrotas intencionais no bolso e uma coleção crescente de escolhas de draft, o Thunder entrou no draft 2021 com a 6ª escolha geral. Muita gente esperava que o time fosse atrás de nomes mais badalados da classe, mas como sempre, Sam Presti foi na contramão da expectativa. O OKC selecionou o armador australiano Josh Giddey, vindo da NBL, a liga profissional da Austrália. Na época, a escolha foi questionada por muita gente. Giddey era visto como um talento cru, com dúvidas sobre o arremesso, sobre a defesa e até sobre como ele se encaixaria ao lado de Shai. E enquanto o Thunder continuava priorizando o desenvolvimento e as experiências em quadra, Mark Dagenau seguia testando novas formações, dando espaços para jovens como Trey Mann, que também chegou naquele draft e mostrou flashes de talento como scorer. A temporada de 21-22 terminou com o Thunder ainda nas últimas posições da liga, com 24 vitórias e 58 derrotas. Mas ao contrário do que os números mostravam, quem acompanhava de perto via sinais claros de crescimento. Mais uma vez, Presti mantinha o plano: perder hoje para ganhar tudo no futuro. E com o próximo draft se aproximando, o Thunder se preparava para uma das escolhas mais importantes de toda essa reconstrução. O draft de 22 era visto dentro do Thunder como um momento de transição. Depois de 2 temporadas focadas em desenvolvimento e com as derrotas acumulando, era hora de trazer um talento de impacto real. Com a 2ª escolha geral, o OKC selecionou Chet Holmgren, o pivô de 2,16 vindo de Gonzaga. Chet era exatamente o tipo de jogador que Sam Presti sonhava para esse projeto: versátil, com defesa de elite, visão de jogo em comum para alguém da sua altura e um potencial de ser um verdadeiro game changer dos dois lados da quadra. Só que durante um jogo de exibição no verão, numa partida da Pro-Am de Crossover em Seattle, Chet sofreu uma grave lesão no pé direito, uma fratura no ligamento Lisfranc. Diagnóstico: fora da temporada inteira, antes mesmo de estrear oficialmente na NBA. A torcida ficou devastada. Era como se o futuro tivesse sido adiado mais uma vez. Mas se tem uma coisa que essa reconstrução ensinou ao Thunder, é paciência. E enquanto Chet começava um longo processo de recuperação, a atenção se voltou para um outro novato. Um nome que ninguém imaginava que teria um impacto tão imediato: Jalen Williams, ou como todos passaram a chamar, J-Dub. Selecionado na 12ª escolha do draft, vindo da pequena Universidade de Santa Clara, J-Dub chegou como incógnito, mas logo se tornou uma peça essencial. Com um físico de 2 metros, envergadura de mais de 2,10 metros, habilidade de criação com a bola nas mãos e uma maturidade impressionante, Jalen Williams surpreendeu a todos. Ao longo da temporada, J-Dub mostrou que podia fazer de tudo: defender múltiplas posições, atacar o aro com agressividade, criar para os companheiros e ainda ser uma opção sólida de pontuação em momentos decisivos. Enquanto o Thunder continuava testando formações e distribuindo minutos entre os jovens, Jalen Williams se tornou a cola que ligava o time. O Thunder conseguiu se destacar na Conferência Oeste, terminando a temporada regular com um recorde de 40 vitórias e 42 derrotas e garantindo uma vaga no play-in. No primeiro jogo, o OKC enfrentou o Pelicans e Shai deu uma aula de basquete no jogo, marcando 32 pontos e avançando para a próxima rodada, onde enfrentariam o Minnesota Timberwolves. Great move from Lewis, just couldn't finish. Gilgeous-Alexander knocks down a 3. That's his first. Gilgeous-Alexander, the move, the drive, shot is good. Gilgeous-Alexander finds some room, layup, this time is good. They're making sure he's not the one that beats them. Right up by Gilgeous-Alexander. Into the paint, around, back shot is 2 for 1 if they could. Gilgeous-Alexander drives, gets inside, the floater is good. Oh, what a shot from... Shai até tentou, mas seus 22 pontos não foram suficientes para levar seu time aos playoffs. A off-season de 2023 pode não ter sido a mais barulhenta em manchetes, mas dentro do Thunder, ela foi tratada como uma das mais importantes do processo inteiro. Sam Presti sabia que o time estava prestes a virar a curva.
Com Shea já em nível ao NBA, Jalen Williams em ascensão, Gidey crescendo e Chet Holmgren finalmente pronto para estrear após a lesão, faltavam apenas as peças certas para fechar o quebra-cabeça. E uma dessas peças chegou ainda no draft de 2023. Com a 12ª escolha geral, o Thunder decidiu agir com agressividade e subiu para a 10ª posição ao negociar com o Dallas Mavericks. O objetivo era claro, garantir a seleção de Cason Wallace, armador defensivo vindo da Universidade de Kentucky. Wallace era conhecido por sua mentalidade séria, sua consistência defensiva e sua capacidade de competir em alto nível mesmo sem precisar da bola nas mãos. Um verdadeiro homem-cola, daqueles que podem fazer a diferença nos minutos decisivos de uma partida grande, mesmo sendo novato. Na época, muitos questionaram se havia espaço para mais um guarda no elenco, mas Prest e Mark Daigneault sabiam. Cason Wallace não era apenas mais um jogador, ele era o tipo de peça que se destaca quando a intensidade sobe. E foi exatamente isso que aconteceu. Na temporada 23-24, Shai Gilgeous-Alexander continuou sua trajetória como uma das estrelas em ascensão da NBA, consolidando seu status como uma força dominante em quadra. SGA once again. SGA should get around Osman. He does. Ball fake, and with 3 Spurs players probing, piercing, spinning, hanging for the lead, and SGA knocks it down. Corner left, Shea rises, fires, it's online, in there. 1.8 to play. SGA rises and rips the cord. Com um desempenho impressionante, ele teve média de 30.1 pontos, 6.2 assistências e 5.5 rebotes por jogo, liderando o Oklahoma City Thunder em todas as facetas do jogo. Seu arremesso se tornou mais eficiente, com uma taxa de conversão de mais de 50% nos arremessos de quadra e um excelente desempenho na linha de 3. Com a volta de Chet, o OKC saiu de um time de play-in para o time a ser batido no Oeste e liderou a conferência com 57 vitórias e 25 derrotas, se estabelecendo como um dos melhores times da NBA. Naquele ano, Nikola Jokic venceu o prêmio de MVP, mas muito se discutiu se Shai era o verdadeiro MVP do ano, pois o que ele jogou foi algo fora da curva e surreal. Na primeira rodada dos playoffs, o OKC enfrentou o Pelicans vindo do play-in, e não teve outra. A série foi extremamente dominante do Thunder e seus capangas. Além da varrida, Shai terminou a série com uma média de 27.3 pontos, 6 rebotes e 5 assistências por jogo, avançando para a próxima fase, indo enfrentar Dallas Mavericks de Luka Doncic e Kyrie Irving. A série contra Dallas foi muito equilibrada, e Shai elevou ainda mais seu nível com média de 32.2 pontos por jogo, 8 rebotes e 7.3 assistências. Alexander wants to dance with Irving. Fade away. He's got it. Poke to the outside. Williams clears. Gilgeous-Alexander. The pull-up. It's there. SGA takes it at Hardaway. Oh, that's ridiculous! Shai Gilgeous-Alexander! A série foi até o jogo 6, onde o Dallas acabou vencendo com um erro no final de Shai ao ser precipitado e fazer a falta em PJ Washington, que gerou os lances livres da vitória de Dallas. Apesar disso, a primeira participação desse núcleo nos playoffs foi bastante competitiva. Depois de anos de paciência, desenvolvimento e trabalho de base, o Thunder chegou ao verão de 2024, sabendo que faltavam apenas alguns ajustes para transformar potencial em realidade. Sam Prest, que por tanto tempo acumulou escolhas de draft e jogou o jogo da reconstrução, decidiu que é hora de mudar a postura. Agora era hora de ganhar. O primeiro movimento foi na Free Agency. O Thunder contratou o pivô Isaiah Hartenstein. Vindo de uma ótima temporada pelo Knicks, Hartenstein trouxe exatamente o que o time precisava no garrafão: força física, rebote, proteção de aro e uma inteligência tática absurda no pick and roll. Mas a decisão mais ousada veio logo depois. Em um movimento que pegou muita gente de surpresa, o Thunder anunciou a troca de Josh Giddey, uma das peças mais simbólicas da reconstrução, pelo veterano Alex Caruso, vindo do Chicago Bulls. Trocar um jovem talento por um veterano especialista defensivo parecia à primeira vista um passo arriscado, mas havia um motivo claro: defesa de perímetro. Com Shai e Jalen Williams assumindo cada vez mais a criação ofensiva, o Thunder precisava de alguém que elevasse o nível da defesa, especialmente dos playoffs. Alex Caruso chegou com a missão de ser o cão de guarda defensivo: pressão na bola, versatilidade, liderança silenciosa. Tudo que faltava para transformar aquele elenco jovem em um time pronto para jogar em alto nível em maio e junho. E então, com Hartenstein no garrafão, Caruso nas alas e um núcleo formado por SGA, J-Dub e Chet Holmgren, o Thunder começou a temporada 24-25 com uma nova identidade, ainda mais jovem, mas agora implacável. A defesa virou uma das melhores da NBA. O ataque comandado por Shai e alimentado por Jalen e Chet era fluido, criativo e imprevisível. O time terminou a temporada regular com uma campanha histórica, brigando o tempo todo pelas primeiras posições do Oeste e ficando no primeiro lugar, deixando claro para toda a NBA: o futuro tinha chegado. O Oklahoma City Thunder não era mais promessa, era realidade, e o que estava por vir nos playoffs entraria para a história.
Chegando nos playoffs, o Thunder era o grande favorito, e eles demonstraram isso em quadra. Na primeira rodada contra o Memphis Grizzlies, o Thunder simplesmente atropelou, com o detalhe do jogo 1, onde o OKC venceu a partida por 51 pontos. Parecia um rolo compressor, sem dar chance ao time do Tennessee. No jogo 3, o Thunder parecia que ia perder, mas com a lesão de Ja Morant, o time conseguiu uma virada impressionante, chegando a estar perdendo por 26 pontos no intervalo. Resultado final, varrida dominante, passando para a próxima fase. O grande duelo do Thunder veio contra o Denver Nuggets, do que muitos consideravam o MVP da NBA, Nikola Jokic. Aquela série foi tratada como um duelo final de quem seria o real MVP da temporada. Foi uma série super emocionante e intensa, com direito a game winner do Aaron Gordon no jogo 1. 7 seconds left. Westbrook, 5 seconds. They're down by 1. Gordon, got it! Mas o OKC foi resiliente e derrotou o Nuggets em 7 jogos, mostrando que apesar do time ser jovem, eles já estavam criando casca de futuros campeões. Depois da série contra o Nuggets, Shai foi coroado o MVP da liga, que apesar de alguns questionamentos, a temporada foi absurda. Shai teve médias impressionantes de 32,7 pontos por partida, liderando a liga em pontuação com extrema eficiência. Seu aproveitamento de arremessos foi altíssimo para um armador. 51,9% de acerto nos arremessos de quadra, 37,5% nas bolas de 3 pontos e quase perfeito nos lances livres. Além de pontuar com consistência, ele também distribuiu 6,4 assistências por jogo, pegou 5 rebotes e foi uma presença ativa na defesa com 1,7 roubos e 1 toco por partida. A série seguinte foi contra o Minnesota Timberwolves, da estrela Anthony Edwards, que já estava acostumado a tirar grandes estrelas dos playoffs, mas ele parou ali mesmo no Shai. O OKC não teve dificuldades para vencer a série contra o Wolves, eliminando os Lobos por 4-1 e chegando às finais da NBA pela primeira vez desde 2012. As finais da NBA de 2025 teriam um campeão inédito, o surpreendente Indiana Pacers, que chegou às finais como azarões em praticamente todas as séries que venceu nos playoffs, e dessa vez não seria diferente. O Oklahoma City Thunder era o claro favorito a vencer o título. Porém, na quadra não teve nada de favoritismo absoluto, e as finais foram completamente emocionantes. O jogo 1 já começou com um roteiro especial bem preparado pelos deuses do basquete. O OKC controlou a partida inteira e parecia que seria uma vitória tranquila para abrir a série, mas Indiana reagiu no final do jogo e Tyrese Haliburton, que estava iluminado nesses playoffs, acertou um game winner absurdo, roubando o mando do OKC. Haliburton driving, pulls off, jump shot. It's good! It's good! With 0.3 of a second remaining! Indo pro jogo 2, o Thunder ativou o senso de urgência, sabendo que se perdesse, praticamente poderia dar adeus ao título. Mas eles responderam bem e com autoridade, empatando a série e prontos para tentar fazer a mágica em Indiana. O jogo 3 foi bastante equilibrado, mas na reta final, o Pacers sentiu a vibração da torcida e abriu vantagem virando a série, e deixando o Thunder com sérios problemas, pois o próximo jogo ainda seria em Indiana, e se perdessem, iriam voltar para Oklahoma City com a desvantagem de 3-1. No jogo 4, tudo estava equilibrado, e na reta final, Indiana tinha vantagem. Tudo estava se encaminhando para uma vitória do time da casa, até Shai ativar o modo MVP e acertar tudo no clutch time. Gets it to SGA. His drive, hesitation, banker is good. Haliburton step back, three-pointer blocked by SGA. Gilgeous-Alexander hits a three, clutch bomb from SGA. Alexander on the drive, pulls back. Baseline jumper's good. OKC with their first lead of the second half. Virando o jogo e empatando a série para o Thunder. Tanto o jogo 5 quanto o jogo 6 foram jogos de extrema dominância para os mandantes. O OKC passou o carro no jogo 5 e o Pacers respondeu na mesma moeda no jogo 6. Ou seja, depois de 9 anos, as finais de NBA voltariam a ter um jogo 7, dessa vez em Oklahoma.
O jogo 7 começou com um roteiro dramático. Haliburton começou o jogo voando, mas infelizmente ele acabou rompendo seu Aquiles sozinho. Com certeza foi um anticlímax para aquelas finais absurdas, gerando um novo e se. Mas o Thunder não tem nada a ver com isso, e depois do terceiro quarto, dominou o jogo e não deu brecha pro Pacers, finalmente vencendo o primeiro título da história da franquia Thunder e coroando uma temporada incrível com o título da NBA. Shai Gilgeous-Alexander foi coroado MVP das finais, com médias de 30.3 pontos por jogo e mostrando ao mundo por que tinha sido escolhido MVP, terminando o ano com 3 prêmios de MVP para conta e o sentimento de quem sabe que dominou a temporada inteira e que ano que vem voltará ainda mais forte, com mais sede de um novo título para a sua franquia. I came in as the 55th pick in the 2021 draft. In my rookie season, we won 24 games. 24 games. But the best part about coming from that year is that the same people in this arena today celebrating this championship were the same people there when we were winning 24 games. It was the point where they tried to call us the black hole of the NBA. Boo! But 4 years later, when they mention the Thunder organization, when they mention Clay Bennett, when they mention Sam Presti, when they mention Mark Daigneault, and every single one of you in this arena, they gotta mention you as NBA champs.